Olá, você está acompanhando mais um episódio da nossa série de videocasts da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. Nesse ano, com o tema O Poder do Conhecimento na Era da IA, vamos refletir sobre os desafios e oportunidades que surgem com o avanço da inteligência artificial em diferentes áreas do conhecimento. Porque aqui na FAESA a gente acredita no poder do conhecimento, e é por isso que criamos espaços como esse para conectar pessoas, ideias e soluções na formação de profissionais de excelência. E essa missão fica ainda mais forte graças a quem caminha junto conosco. Portanto, agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores da jornada que acreditam na ciência, na educação de excelência e na preparação de profissionais para o futuro. E o nosso assunto de hoje é Mentes e Máquinas, soluções inteligentes para desafios reais. E vamos conversar com os profissionais das áreas de engenharia, computação e sistemas e tecnologias de maneira geral, para entender sobre como esses profissionais estão utilizando a IA para resolver problemas complexos, inovar e também transformar processos produtivos. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Jussara Pansieri, que é coordenadora do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae Espírito Santo, Jean Quilage, que é o CTIO do Grupo Águia Branca, e também o Gabriel Soares Batista, que é o nosso professor das unidades de engenharias e computação aqui da FAESA. Pessoal, muito obrigada pela presença e participação de cada um de vocês. E para começar, eu já queria perguntar para vocês um pouquinho e ouvir sobre como tem sido esse avanço da IA, das tecnologias, e como isso tem sido utilizado para aproveitar inovações, solucionar alguns desafios no mercado, como tem acontecido isso nas áreas de vocês. Eu queria começar perguntando para o Jank, nesse mercado assim agora, com esse avanço das tecnologias, como você tem enxergado esse avanço todo, o impacto da inteligência artificial nas empresas, nas profissões, e especialmente nessas áreas de inovação e operações. Como tem sido isso e na Águia Branca, como isso tem funcionado também? Tá bom. Então, tem acontecido de forma não muito orgânica. A gente tem que realmente estar puxando o tema e a gente tem feito uso de inteligência artificial nas operações já há muitos anos. Tá? Começamos a ver vídeos, dar rating de segurança, enfim, em bastante área a gente tem feito uso de inteligência artificial. O iniciozinho disso foi lá em 2008. Mais recentemente agora a gente tem feito uso de muitos agentes específicos de inteligência artificial e o potencial é muito grande, tanto para otimização, como já era no passado, quanto para a gente dar boost em negócios, avaliar melhor e com mais segurança elementos de transporte, de logística e no funil de vendas também. Tá? Então, assim, tem bastante utilização hoje já de inteligência artificial nas áreas de negócio. Bacana, bacana. E, Jussara, no Sebrae também, como essas transformações têm impactado e apoiado empreendedores, os educadores também, para lidar com essas mudanças, incorporar as tecnologias, como vocês têm visto isso também para implementar aí para a galera? Bom, o Sebrae, ele tem trabalhado com o apoio, da IA dentro das plataformas, de forma que otimiza o conteúdo, direciona o conteúdo de acordo com o problema do empreendedor ou do estudante, do conteúdo que o estudante tem buscado. Então, ele tem trabalhado para efetivar a procura e a necessidade do cliente. Então, a gente vem trabalhando com a IA especificamente nesses últimos anos, e acredito que esse ano é o ano que a gente diz que a gente tem evoluído bastante dentro das plataformas com esse direcionamento. Bacana, e é uma história que já vem acontecendo, então, Isso a gente fala muito do hoje, que está muito em alta, essa temática, que foi crescendo aí com o advento do ChatGPT, isso foi se tornando mais destaque, mas é isso, já tem um tempo aí que a galera está trabalhando com isso, tem utilizado e a gente tem sentido isso mais. E a ideia dessa nossa temática da jornada é exatamente essa, mostrar o poder do conhecimento. Então a inteligência está aí, a ferramenta está aí, mas qual o papel do nosso profissional diante desses avanços, dessas novas tecnologias?
E, Gabriel, então, conectando, né, um pouco disso que o Jean, que a Jussara trouxeram, como você vê essa colaboração, né, e principalmente estando enquanto professor dentro de sala de aula, essa colaboração entre humanos, entre máquinas, equipes multidisciplinares, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista educativo também. Como que você consegue conectar, né, essas áreas aí de conhecimento? Então, um dos pontos mais importantes, assim, a gente entender é que quando a gente está falando de áreas muito técnicas, a gente tem geralmente um gargalo, que é justamente na parte de conversar e ter uma comunicação fluida entre essas equipes, justamente por jargões técnicos, às vezes uma equipe não conhece. Quando a gente fala de programação, no geral, isso acontece muito, que o programador, às vezes, falta para ele o domínio do problema da aplicação, para ele conseguir desenvolver aquilo. E com essas inteligências artificiais hoje, isso tem facilitado muito. Então, tanto em descrever requisitos que ajudam tanto os programadores quanto os outros stakeholders, né, a entender essas partes técnicas, quanto o contrário também, ajudar os programadores a entender o domínio do problema e o que eles realmente têm que buscar resolver ali dentro. Então, hoje em dia está muito mais simples a gente ter essa comunicação justamente com empresas também que buscam, né, implementar esse tipo de solução dentro, porque não basta só individualmente as pessoas tentarem resolver isso, né? A própria organização tem que buscar uma forma sistematizada de padronizar aquilo ali dentro. Uhum. Não, perfeito. E, Jean, como isso tem feito também, tem acontecido no grupo, né, na Gabi, essa sistematização, essa união, assim, de forma que as pessoas consigam também estar conectadas, né, não apenas na tecnologia, mas também, né, pensando do ponto de vista humano, do ponto de vista de recurso humano, como tem sido isso também? A adoção de tecnologia no grupo, ela é feita de forma um pouco mais orgânica do que ultimamente tem sido o IA. Nós temos uma área central de tecnologia na holding, que provê estratégia, tá? E a gente tem 3 áreas, nas 3 divisões de negócio, 3 áreas de tecnologia que cuidam do negócio. Então essa área naturalmente já fala melhor com a área de negócio, já entende melhor a necessidade do cliente, do que uma área que ficasse centralizada mais distante. Então a gente sentiu que esse era um passo importante de amadurecimento, e a gente deu esse passo já há alguns anos. Então é a forma com que a gente faz, a gente não busca o cliente, a gente vai até ele, e a gente tem uma área de tecnologia que vai buscar esse cliente, vai entender, coloca efetivamente o capacete na cabeça e vai entender o problema, como o professor muito bem observou. Esse é um grande desafio. Não, perfeito. E pensando em desafios, né, e eu acho que exatamente nessa lógica do Sebrae, né, que trabalha muito com esses desafios de inovação, de empreendedorismo, Jussara, como que dentro desse contexto, então, né, educacional, quais iniciativas, né, e utilizando essas plataformas que a gente consegue, então, ajudar, né, docentes, preparar os alunos, que eu acho que esse é um grande desafio também, né, fazer essa capacitação profissional, esse preparo profissional, como tem sido essas possibilidades, né, com essa utilização das tecnologias? Bom, o Sebrae, ele tem um programa chamado Educação que Transforma, Educação Empreendedora. O objetivo principal desse programa é trabalhar o desenvolvimento de competências e habilidades aí para o futuro. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva de competências empreendedoras também. Então, a gente tem trabalhado muito inovação com propósito. Então, é juntar ali a IA, as inovações, o desenvolvimento de ideias, de propostas, né? E também juntando com as competências empreendedoras que esses jovens vão desenvolvendo durante uma trilha de aprendizagem. E aí a gente sempre faz isso com o objetivo de formar lideranças, né, para o futuro, com essas competências e habilidades que o mercado, a sociedade vem exigindo. Então, a gente vem utilizando muito ferramentas como plataformas e desafios, né? Então, vou citar alguns aqui. A gente tem trabalhado o Desafio Liga Jovem, que é um desafio que a gente lança todo ano. Para o estudante também, a gente acabou de lançar uma plataforma chamada Escalada, que proporciona uma trilha de aprendizagem para os estudantes, usando inteligência artificial, mas sempre baseando na questão do propósito, né? Porque de forma bem efetiva. E também para o professor e para o público geral, a gente também tem os sites e tem o desafio Prêmio Educador Transformador.
Então, são iniciativas que a gente vem trazendo para a população, de forma que a gente consiga juntar a inovação por propósito. Legal, bacana. Eu acho que é isso um pouco também, né, da ação ali, do que tem sido feito, né, para que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer, né, e por trás dos bastidores também, né, então todas essas plataformas, tudo que estão ali por trás dos bastidores, que são que os nossos engenheiros, né, pessoal da computação de sistemas estão trabalhando, né, é garantir que isso funcione para que os nossos profissionais tenham acesso nessas informações. E, João, aqui, pensando em estratégias, né, também, qual tipo de estratégia, ferramenta você também recomenda, né, para os profissionais que estão aqui agora em sala de aula e que querem começar a aplicar, né, inteligência artificial, automação dentro das empresas? Então, pensando nos profissionais que estão aqui agora, né, daqui a pouquinho já estão no mercado de trabalho, o que você recomenda, né, para eles também trabalhar um pouco? Então, se você é um profissional de computação aplicada, a recomendação não é para você, é para todos os demais. O que está pronto, usar o que está pronto, o que é bom, né? O que está disponível no mercado já, porque muitas vezes as pessoas ficam tentando fazer uma utilização de algo muito complexo, ou tentam instalar em casa alguma coisa, ou tentam sempre estar em busca da melhor versão, e você fazendo uso de um chat GPT gratuito, por exemplo, já resolve muita coisa. O que eu acredito muito hoje, a gente precisa de cultura de utilização de ferramental de inteligência artificial. Isso é mais importante, saber interagir com a melhor de todas. Então, escolhe ou a Grok, ou o Gemini, ou o ChatGPT, e fica fluente nela, ajuda o seu intelecto aí se desenvolvendo, a interagir melhor com aquilo. É isso que a gente percebe que dá mais resultado massivamente. Os grandes profissionais hoje, você já tem algoritmos de IA hoje que consegue ser um radiologista tão bom quanto um radiologista mediano. Isso é poderoso para um radiologista. É um grande ferramental. Então, se ele tentar procurar, por exemplo, a super IA de radiologia, talvez ele está perdendo um grande uso de aculturamento daquela que já está disponível hoje para ele, né? E para quem está na academia hoje, o conselho é o mesmo, porque está praticamente pronto já para o mercado. A academia hoje, como a FAESA, ela já prepara muito já para o mercado. Sim. Então, você está praticamente pronto para o mercado. Utiliza o que já tem, né? Fica fluente naquilo e gradualmente vai amadurecendo. Eu me lembro muito bem, a internet veio antes do iPhone. Né? E quem nunca escutou ainda aquele sonzinho do modem discando, né? Aquilo era até um pouco romântico. Mas quando o iPhone veio, ele meio que materializou na sua mão o que é acessar a internet como produtividade. Isso já está pronto em inteligência artificial. Isso aconteceu em 2023 com o ChatGPT. E hoje tem vários aplicativos que fazem isso. Então o ideal é não esperar, é já fazer uso. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente tem conversado muito isso também nos outros episódios, sobre essa inteligência na utilização, né? Então são ferramentas que às vezes ela já está ali, né, que nem você falou, tá pronta, então esse olhar crítico, né, esse olhar do aluno de assim, eu não quero usar ali para uma coisa muito fútil, né, para uma coisa assim que não vai fazer muito sentido, então é ter esse olhar crítico, né, saber utilizá-la de uma forma que ela realmente vai agregar, né, vai ajudar a solucionar um problema inovador, uma escrita de um projeto, né, o desenvolvimento ali de algum processo específico, né, então acho que ela otimiza muito esse tempo, né, e saber utilizá-la eu acho que é a chave, né, da questão. E, Gabriel, como você compartilha, então, né, alguns exemplos práticos de como a IA, a internet das coisas, né, a robótica, também tem sido aplicada, então, nesses projetos reais, né, como essas experiências podem ser incorporadas na formação, mas na prática, como isso tem acontecido também? Então, como já até foi dito mesmo aqui, né, grande parte dessas coisas já existiam antigamente. O que vem acontecendo agora é que com esses agentes de inteligência artificial, a gente está conseguindo cada vez mais colocar mais inteligência nesses sistemas. Mas, por exemplo, aviões sempre tiveram esses tipos de sistemas em que eles buscam agir de forma autônoma, sem a intervenção humana. Então, eles têm algum sensor para ter alguma percepção do mundo, percebendo algum valor atípico, eles agem em cima para resolver esse valor. Então, isso já existia e vem sendo aplicado cada vez mais. Então, um exemplo palpável para a gente aqui, por exemplo, na Grande Vitória, é, por exemplo, o cerco inteligente. A gente está vendo cada vez mais dispositivos conectados à internet
para tentar melhorar não só a empresa, mas também na nossa própria vida no cotidiano. Então, algumas cidades já buscam utilizar essas câmeras de cerco inteligente para, por exemplo, notar fluxo de carros e tentar dar uma vazão maior e evitar congestionamentos, por exemplo. E empresas, robôs já vêm sendo utilizados, por exemplo, também para conseguir fazer montagem de carros. Então, a gente já vem substituindo algumas tarefas que eram muito custosas de fazer antigamente, justamente por causa desses agentes, que agora conseguem não só ter uma percepção, como a gente fala, que antigamente era mais programável, a pessoa tinha que ter uma pessoa especializada ali e falar exatamente o que aquela ferramenta deveria fazer. Hoje, com essas inteligências, a gente consegue fornecer uma imagem e ela consegue já notar o que tem naquela imagem e agir em cima do mundo com uma imagem de uma câmera normal, por exemplo. Nossa, muito interessante, né? Então, às vezes são processos práticos, né? E coisas que estão acontecendo aí no mercado e tudo mais. A galera não faz nem ideia, né? Das possibilidades e dos caminhos que isso pode oferecer, né? Enquanto profissão. E, Jussara, aquela plataforma, né? Que você falou também, que o pessoal que tem a utilização, né? Da ECA é para professores, né? E para estudantes. Para estudante. Como que isso acontece também, né? Como que isso otimiza essa utilização da plataforma pelas pessoas, assim, de maneira geral? Bom, ambas as plataformas para diversos públicos, né, tanto professores quanto estudantes, a ideia é a colaboração desse público para desenvolvimento de soluções inovadoras, né, de forma que resolva problemas reais da sociedade, que é o que a gente vem mais buscando dentro do Sebrae, assim, dentro do programa de educação empreendedora. Então, ali dentro da plataforma, a gente tem a IA, né, e agentes, enfim, que ajuda esse estudante e esse professor no desenvolvimento desses projetos, dessas iniciativas. E durante, uma coisa que o Sebrae lançou e eu achei muito interessante, foi que o aluno lança seu projeto, sua ideia, mas ele não encerra ali a inscrição, acabou, o aluno não. Depois que ele se inscreve, né, o seu grupo e com a ideia, tem um processo que ele passa por uma mentoria, para que esse aluno possa desenvolver melhor a sua ideia, repensar melhor nas suas soluções, né? E eu acho que aí entra muito no que você falou, que aí faz o aluno refletir muito do que já tem pronto no mercado, e aí ele tem um tempo para amadurecer esse projeto, esse protótipo, para depois sim concorrer e lançar a sua ideia no mercado. Bacana, e é isso, né? Aproveitando o que já tem, né? E já utilizando também, sabendo ou não, essa inteligência ali por trás. E uma coisa que a gente tem, né, observado muito também a partir desse avanço, né, das tecnologias, da inteligência artificial, por estar muito em alta, né, pessoal falando muito, tem muitos desafios éticos, né, e regulatórios também, que estão pensando em como solucionar, né, e como buscar formas, né, de garantir que isso seja utilizado da melhor forma possível. Janky, como seria, então, né, quais são esses principais desafios e marcos regulatórios, né, que as empresas têm enfrentado para implementar essas soluções inteligentes? Né? Como tem sido isso lá para vocês? Então, acho que as regulações, elas vêm para fazer a gente evoluir. Sem elas, muitas vezes a gente faz e às vezes fica um pedaço relevante sem ser visto. Então, a gente enxerga como algo de positivo. A LGPD, por exemplo, ela vem para preservar o dado do cliente. Então, você tem que entender como fazer uso daquilo, preservando, né, o dado do cliente, preservando a identidade do cliente. É um desafio a mais, mas uma vez que você tem formas de fazer, né, evolui. Um ponto relevante na questão de proteção de dados e de ética é a gente conseguir ofertar ao nosso colaborador que não tem condição, por exemplo, de assinar um chat GPT, ou muitas vezes não tem uma forma de fazer o uso consciente daquilo e vai acabar expondo uma informação do grupo. A gente, em 2023, articulou um lake de dados, que é um grande repositório de dados, num lugar onde você fica mais fácil de apontar a inteligência artificial. Então, o Google tem o dele, a Microsoft tem, cada grande player de nuvem, a AWS, né, a Amazon tem. Cada grande player desse tem esse lago de dados ali, onde você pode colocar os seus dados e apontar aquela IA deles ou de outro player para lá. Então, a gente articulou isso em 2023. Em 2024, a gente veio com um projeto chamado Gabi GPT, que é o chat GPT
da Microsoft. Microsoft, lembrando, né, teve uma situação de M&A ali com o pessoal da OpenAI, e eles tiveram o direito de fazer uso do algoritmo do ChatGPT. Então eles criaram a plataforma deles, é uma plataforma comercial. E ali tudo que você usa, tudo que você coloca de planilhas, de dados e tudo que você faz uso no seu lake, fica só no seu lake. E a empresa tem pleno acesso e plena visibilidade sobre o que está acontecendo. Então isso é muito relevante se você quer realmente ter responsabilidade com o dado, né, tá cumprindo as legislações e regras, mas também quer proporcionar algo mais voltado para o uso comercial. Então, a gente tem articulado dessa forma, já há 2 anos planejando e agora, nos últimos 2 anos, efetivamente implementando esse lake de dados. Nossa, muito interessante, né? Que são, literalmente, pensando nesse uso institucional mesmo, né? Garantindo que os dados estejam sempre ali protegidos, né? E que, ao mesmo tempo, possam ser utilizados da melhor forma, né? De eficiência, de utilização ali nos processos. Acho que realmente é um olhar necessário, né? Pensando nessa questão ética. E, Gabriel, como tem sido também, né? Você, enquanto profissional da engenharia da computação, no mercado, né? Na academia, como tem sido também esse movimento, tanto do ponto de vista ético, quanto dos marcos regulatórios, assim? Então, é importante a gente notar também que essa parte que está fazendo evoluir é muito recente. Então, grande parte, ainda parte de nós mesmos como pessoas nas empresas, né? Então, são iniciativas nossas, éticas, para a gente entender que aquilo que a gente está fazendo está correto, está dentro de um escopo que para a empresa vai ser ok, porque os governos não conseguem acompanhar essa velocidade toda, então eles estão sim tentando correr atrás para criar, como a gente falou, a LGPD, para tentar conter ali, segurar uns requisitos, né, para que todas as empresas pelo menos atendam alguns requisitos para garantir que aqueles dados que geralmente são da população não acabe vazando, não dê algum problema, mas isso parte muito ainda da própria empresa, como falou, da cultura da empresa e do que ela tem como princípio dela mesma, né? Que todas as empresas têm os seus princípios e correm atrás disso. Bacana. E, Jussara, pensando então no ponto de vista de educação, né, que dá para ver que é o forte lá da área que vocês trabalham, tem alguma forma também, né, que vocês têm enxergado de formar esses profissionais mais conscientes, né, com esse uso mais ético, né, em meio a todo esse avanço assim, da tecnologia? Sim, dentro das nossas iniciativas e ações, a gente vem trabalhando desde a casa, né? A gente fala que a gente arruma a casa primeiro para depois a gente até ensinar os nossos, dentro das nossas ações. Então, a gente vem trabalhando fortemente nos nossos credenciados, especialistas que trabalham as ações para os alunos, para os estudantes, como trabalhar essas novas tendências, a questão de dados, os cuidados e a questão ética, né? Então, a gente trabalha isso internamente, dentro da casa, né? Dentro dos especialistas que trabalham com a gente, para que qualquer ação, qualquer movimento que a gente vem a capacitar, a formar esses profissionais, a gente possa também levantar esses pontos de vista, esses pontos de atenção. Não, perfeito. E considerando também, né, além dessa questão do uso ético e da questão das regulações, pensando em segurança, né, como tem sido também essa implementação de estratégias, né, para garantir essa segurança, não, além, né, dessa que o Jean trouxe aqui um pouquinho também, como tem sido, Gabriel, essa garantia de segurança, garantir que meu dado que eu estou colocando lá, né, não vai ser utilizado de uma forma adequada, ou como as pessoas também podem se proteger melhor, né, o que você diria aí também para isso? Então, isso é um desafio muito recente, principalmente com essas IAs de geração de código. Um dos vários estudos que têm sido mostrados é que elas têm muita dificuldade de gerar código que tem segurança. Então, elas geram código muito rápido, mas geralmente não é um código muito seguro. Então, uma parte muito importante para impedir que isso aconteça primeiro é a educação. A IA não está aqui para substituir nada, ela só está aqui para potencializar as capacidades das pessoas. Então, essas pessoas ainda têm que correr atrás, têm que se educar, têm que aprender, estudar sobre aquilo, para conseguir identificar esses pontos de falha e conseguir corrigir. Mas até em outros pontos, quando a gente fala, por exemplo, de IoT,
é um dos pontos muito presentes também, porque como a gente hoje em dia está vendo, por exemplo, o cerco inteligente, essas câmeras conectadas na internet, elas acabam sendo pontos de conectividade a mais, então são pontos de insegurança a mais, né? Que a gente tem que ter segurança em todos esses pontos para garantir que eles não sejam invadidos também. Que é algo que já acontecia muito antigamente, aquelas câmeras de IP, que usavam na China antigamente, frequentemente elas eram hackeadas e o pessoal conseguia fazer aqueles ataques de DDoS, que é negação de serviços. Mandava todas essas câmeras fazerem requisições para serviços, sites, e eles não davam conta de fornecer essas requisições. Então, a gente também tem que buscar nesses elementos autônomos a garantir essa segurança, assim, e sempre parte dessa parte da capacitação dos indivíduos, né? Garantir que eles tenham uma educação adequada e que eles estudem aqueles pontos chaves para impedir que esse tipo de situação aconteça. Perfeito. Jank, o que você diz também, né, em relação a esse aspecto de segurança, da formação, né, os possíveis caminhos, né, que nossos estudantes hoje podem seguir, né, pensando exatamente, eu acho que trouxemos pontos principais aqui, né, então esse uso ético, a questão dos marcos regulatórios, né, essa utilização, e que nem você falou, né, o aproveitar o que já está aí, né, desenvolver o que já está aí, melhorar e potencializar o que já está aí disponível, e também pensando nesse aspecto, né, de segurança e utilização, quais os caminhos você diria também para o pessoal aí se especializar? Então, segurança eu vejo que é uso consciente. É muito, o professor falou, assim, é bem individual, porque você pode fazer uso hoje para algo que não é lícito, que não agrega, enfim. Assim como você pode acessar a internet também para isso, assim como você pode usar seu telefone também para isso. É algo a mais que a gente vai ter que saber lidar, e como o professor também muito bem observou, é novo, então precisa de um tempo de adaptação, né? Eu acredito que só o tempo mesmo e a regulação. Eu acho que do ponto de vista de segurança inverso da inteligência artificial para conosco, eu acho que está longe um pouquinho ainda. O pessoal tem um afã muito grande em relação ao tema, mas quem é da área mesmo sabe que está um pouquinho longe ainda desse medo se materializar, apesar do Geoffrey, uma série de gente falando, gente de peso inclusive falando isso, mas eles falam justamente para alertar, mas a gente está há alguns anos disso, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial geral, é perigoso? É perigoso. Precisa se preocupar com segurança? Precisa se preocupar. Mas a gente está há 5, 7, 10 anos, talvez, disso ainda. Então, tem tempo para a gente se preocupar com isso. Singularidade está próximo? Os mais otimistas estão falando em 40, 50 anos. Então, tem bastante tempo também para a gente se preocupar em fazer uso consciente, se adequar ao uso disso, e deixar os cientistas trabalharem para regular e para tornar isso mais seguro. Perfeito. E pensando nesse aspecto também, né, enquanto cientista, porque eu acho que aqui a gente consegue trabalhar esses dois pontos, né, tanto do ponto de vista de mercado, né, então pensando nas decisões estratégicas, né, no avanço, na inovação, e também um pouquinho do ponto de vista de pesquisa, né, então como tem sido isso também, né, como vocês, tem alguma novidade, assim, hoje que vocês recomendam que é interessante, algum tipo de literatura específica, né, algum autor que vocês também trariam para os estudantes, nesse sentido, olha, esse cara aqui, nessa pessoa, ou esse artigo que eu li, essa informação também, ou esse caminho, né, também interessante para eu me especializar mais, né, e garantir esse conhecimento, essa especificação, essa especialização nessas temáticas, né? Vocês diriam, tem algum autor também, Jussara, tem alguma, o que você diria também nesse sentido? Bom, vou puxar a sardinha aqui, né? Eu acho que lá dentro a gente tem uma plataforma que lançou recente, né, que é o Escalada, que vai direcionar o conteúdo de acordo com aquilo que o aluno quer, o interesse dele. Então, acho que se ele tiver interesse em desenvolver melhor essa parte da inovação, ele vai achar lá. Se ele quiser entender um pouco mais de IA, né, ou de competência, desenvolver mais esse lado líder, né? Então, acho que é nessa pegada que eu direciono. E não só isso, mas dentro do que ele busca como um futuro, o seu propósito individual, a gente também dentro do site do Sebrae tem vários conteúdos e que pode também estar direcionando ele para aquilo que é o interesse, né? Perfeito, Jank. Então, eu vou olhar para um outro lugar.
Eu tive uma especialização nessa área em 2004. Em 2004 eu tive um mestrado nessa área, aprendi bastante. Em 2016 para 2017 eu descobri que 20%, 30% do que eu tinha estudado era válido. E muito do que eu queria ver estava na China, que tinha rumores de lá de muita coisa bacana acontecendo no meio acadêmico. Então eu fui para a China. E eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Então, a forma com que o chinês está olhando para a IA hoje é a mesma forma que ele está olhando, por exemplo, para a indústria automotiva. Se a indústria automotiva ela vem há um século em veículo de combustão, deixa eu ir para o outro paradigma, que é o eletrificado, que aqui talvez eu tenha sucesso, e está tendo. Né? Na parte de indústria, a mesma coisa. Se eu não consigo produzir, vamos começar a copiar, e copiando eu consigo ter insights para produzir, daqui a pouco eu sou muito bom em produzir volumetricamente, produzindo volumetricamente eu fico muito bom em produzir com qualidade. Outro quebra de paradigma. E na IA, a mesma coisa. Na IA, eles quebraram o paradigma ocidental em 2014. Em 2017, quando eu fui a primeira vez, eles já eram referência nisso. E em 2018, quando eu voltei, eu visitei 2 centros acadêmicos e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Então, para quem continua acreditando que o DeepSeek foi treinado com 5 milhões de dólares, não foi. Ele já estava treinado há muitos anos. Há muitos anos. Então, o que o chinês investiu em IA até 2022, mais ou menos, 2 anos pós-pandemia, está na casa do bilhão. E o que os americanos investiram ainda está na casa do milhão. Então, eles estão um pouco à frente em uma série de elementos de inteligência artificial. Então, o que eu indico para você que é estudante? Comece a aprender mandarim e comece a olhar para o outro lado do mundo, porque lá tem muita coisa sendo produzida e isso só vai vir a público mais à frente um pouco. O acesso acadêmico lá não é tão simples quanto aqui no Ocidente, ele tem alguns desafios e quem quer começar tem que começar agora. Então, olha para o Oriente. Perfeito. De lá tem bastante conhecimento vindo e autores ainda não famosos. Perfeito. Acho que é um caminho exatamente que traz essa luz, né? Então, uma nova porta, né? E um novo caminho que a galera pode entender que é possível, né? E que dali vem outras oportunidades, outras possibilidades. E, Gabriel, nessa temática, né, de possibilidades e caminhos, quais também são as tendências, né, que você acredita que vão chegar aí nos próximos anos e que, né, então... Como eu me preparo, né, nessas tendências aí? Uma tendência que veio forte, principalmente com o aparecimento do GPT, foi o surgimento da área de Prompt Engineering, que é uma vertente acadêmica que é muito estudado como utilizar as LLMs que já existem e como você formalizar perguntas para elas e conseguir que elas agreguem um valor maior para você com isso. Então... Como já foi dito, né, a gente tem que aprender a utilizar as LLMs que já tem, mas muito mais importante que isso, com o lançamento, por exemplo, do GPT-5, a gente vê que elas já estão muito equilibradas, então não está mais fazendo tanta diferença assim uma LLM para outra. Então o que está importando cada vez mais é como a gente utiliza essas ferramentas que a gente já tem acesso. E uma das partes mais importantes hoje é justamente essa vertente de Prompt Engineering, em que deu o surgimento, por exemplo, das cadeias de pensamento, que a gente vê nessas LLMs hoje, quando elas começam a pensar ali, veio justamente dessas áreas, que os pesquisadores viram que você fazer uma série de prompts indicando aonde ela tem que pensar, instruindo para elas o direcionamento do pensamento, traz uma qualidade muito maior para a resposta. Bacana. Então, isso é não um livro, um autor específico, mas uma vertente inteira que certamente vale a pena os alunos darem uma olhada. Não, perfeito. E estamos encerrando, então, né, esse bate-papo. Passa tão rapidinho que a gente ficaria conversando aqui por horas, né? Então, antes de finalizar, eu queria, né, saber de vocês, assim, um conselho final, né? Olha, para os nossos alunos que estão aqui em sala de aula hoje, né, que já estão no mercado de trabalho, que daqui a pouco são, né, efetivos e tudo mais. Jussara, qual seria seu conselho aqui hoje de ouro para esse pessoal nessa era da IA? Bom, eu vou dar um conselho um pouco individual também, mas eu acho que é investir no seu autoconhecimento, assim, buscar aquilo que você sente, né, por dentro, aquilo que você mais tem ali, usa a sua intuição. Então, acho que é o autoconhecimento para que você busque aquilo que você quer desenvolver, use toda a sua força, toda a sua energia para desenvolver. Então, acho que é o autoconhecimento, assim. Perfeito. Janky? Não parar de estudar nunca.
Continue estudando, continue lendo. Leitura é muito importante, é muito relevante. Você que é profissional em 2025 ou está se tornando profissional, quanto mais você lê no início da carreira, mais você aproveita no final dela. Então, continue lendo vorazmente, continue indicando leitura, doando livros, leia em Kindle, em mídia física, em o que for, mas leia muito. Isso faz muita diferença e é juro composto. Vai fazer diferença lá na frente. Sim. Imediatamente não, mas 10, 15, 20 anos depois você tem um arsenal que é ímpar. Perfeito. Então, é a única dica que eu dou. Continue estudando e lendo muito. Eu digo muito isso, né? É o famoso confiar no processo, né? Confie e faça o processo ir acontecendo ali que os retornos vão vindo, né? Sim. Vão chegando. E Gabriel, para finalizar nosso encontro aqui, qual é o seu conselho de ouro para esses alunos? Como professor também não tem outra resposta, é continuar sempre estudando. A gente tem que entender que essas são ferramentas e não estão aqui para substituir a gente. Então não é porque a IA sabe alguma coisa que eu vou deixar de estudar, muito pelo contrário. Eu tenho que estudar para eu saber o que eu estou perguntando, o que ela está me respondendo, porque só assim eu vou conseguir agregar cada vez mais, agregar mais valor com o que ela me fornece. Então é sem sombra de dúvidas o estudo, que é o que eu acredito que a gente tem que buscar isso para a vida inteira, né? Nunca aceitar só o que a gente tem de conhecimento. Perfeito. Correr atrás E disso. até complementando, né, unindo, né, o estudo e também o autodesenvolvimento, eu trago também essa questão das soft skills, né, que é exatamente isso, você saber se comunicar com a inteligência também para que ela te dê o resultado esperado, né, um resultado de qualidade. Então, acho que é os melhores dos dois mundos aqui, né, pensando tanto o autodesenvolvimento quanto a questão mesmo do estudo, né, e dessa formação contínua. Então, chegamos ao fim, né, desse nosso videocast. Foi uma conversa muito importante, né, foi muito interessante entender como isso tem acontecido nas áreas que vocês atuam e como a tecnologia está transformando, né, as empresas, os processos e a educação também. E vale lembrar, né, que a tecnologia só faz sentido quando guiada pelo senso crítico, pela ética e pela vontade também de gerar impacto positivo. Então, muito obrigada, Jussara, Janke, Gabriel, pela participação de vocês, por compartilharem suas experiências e reflexões também, né, que foram muito valiosas. E a você que nos acompanhou, continue de olho na programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, porque aqui a gente acredita no poder do conhecimento. Até mais!